Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Ezequiel. Parte 2. Profecias relativas à queda de Jerusalém, do capítulo 4 ao capítulo 24. Do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 21. Visão da idolatria de Jerusalém. No 6º ano, no 5º dia do 6º mês, estava eu sentado em minha casa com os anciãos de Judá, quando a mão do Senhor baixou sobre mim. Olhei e enxerguei algo como uma silhueta humana. Abaixo do que parecia ser em seus rins era fogo, e desde os rins até o alto havia um clarão vermelho. Estendeu uma espécie de mão e me agarrou pelos cachos dos cabelos. O Espírito levantou-me entre o céu e a terra e me levou a Jerusalém. Em visões divinas, à entrada da porta interior que olha para o norte, lá onde se erige o ídolo que provoca o ciúme do Senhor. Lá se me manifestou a glória de Deus de Israel, tal como a visão que tive no vale. E ele me disse: Filho do homem, ergue os olhos para o norte. Levantei os olhos para o norte e vi ao norte as portas do altar. À entrada, o ídolo que provocava o ciúme do Senhor. Filho do homem, disse-me, vês tu a abominação que praticam, como eles procedem na casa de Israel, para que eu me afaste do meu santuário? Verás, todavia, coisas muito mais graves. Conduziu-me até a entrada do adro e, reparando, vi que havia um rombo no muro. Filho do homem, disse-me ele, fura a muralha. Quando a furei, divisei uma porta. Aproxima-te, diz ele, e contempla as horríveis abominações a que se entregam aqui. Fui até ali para olhar, enxerguei aí toda espécie de imagens de répteis e de animais imundos, e pintados em volta da parede todos os ídolos da casa de Israel. 70 anciãos da casa de Israel, entre os quais Jazanias, filho de Safã, se achavam de pé diante deles, segurando cada qual o seu turíbulo, do qual se elevava espessa nuvem de fumaça. Filho do homem, disse-me ele, vês tu o que fazem os anciãos de Israel na obscuridade? Cada um deles em sua câmara, guarnecida de ídolos, pensando que o Senhor não os vê e que ele abandonou a terra? E ajuntou: verás ainda abominações mais graves que eles estão cometendo. Conduziu-me então para a entrada da porta setentrional da casa do Senhor. Mulheres estavam assentadas, chorando Tamuz. Filho do homem, falou-me, tu viste? Verás ainda abominações piores que estas. Levou-me então ao interior do templo. À entrada do santuário do Senhor, entre o vestíbulo e o altar, avistei cerca de 25 homens que, de costas para o santuário do Senhor, com a face voltada para o oriente, se prosternavam diante do sol. Filho do homem, disse-me ele, vês isso? Não basta a casa de Judá entregar-se a esses ritos abomináveis que aqui se praticam? Haverá ainda ela de encher a terra de violência e não cessará de me irritar? Ei-los que trazem o ramo ao nariz. Está bem, eu de minha parte procederei com furor e não terei condescendência, serei impiedoso.
Inutilmente clamarão a meus ouvidos, não os ouvirei. Castigo de Jerusalém. Depois ouvi gritar uma voz forte: aproximai-vos vós, os guardas da cidade, trazendo cada um de vós o instrumento de destruição. Surgiram então do pórtico superior que olha para o norte 6 homens trazendo cada um na mão o instrumento de destruição. Encontrava-se no meio deles um personagem vestido de linho, trazendo à cintura um tinteiro de escriba. Entraram para se colocar de pé ao lado do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel se elevou de cima do querubim, onde repousava, até a soleira do templo. Chamou o Senhor o homem vestido de linho, que trazia à cintura os instrumentos de escriba, e lhe disse: percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Depois, dirigindo-se aos outros, em minha presença disse-lhes: percorrei a cidade logo em seguida e feri. Não tenhais consideração nem piedade. Velhos, jovens, moços, moças, crianças e mulheres, matai todos até o total extermínio. Precavei-vos, todavia, de tocar em quem estiver assinalado por uma cruz. Começai por meu santuário. Começaram pelos anciãos que encontraram defronte ao templo. Manchai o templo, disse-lhes, e enchei de cadáveres os adros. Em seguida saí. E foram-se eles para prosseguir o morticínio na cidade. Permanecendo só durante esse massacre, prostrei-me de face contra a terra e gritei: ah, Senhor Javé, ides exterminar o que resta de Israel, desencadeando vosso furor contra Jerusalém. A falta de Israel e de Judá é grande, muito grande, respondeu-me. A terra transborda de sangue e a cidade extravasa de perversão, porque dizem entre eles: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não enxerga mais nada. Está bem, eu de minha parte não terei complacência. Mostrar-me-ei impiedoso, farei recair sobre a sua cabeça o peso do seu proceder. Depois disso, reapareceu o personagem vestido de linho, que trazia à cintura os instrumentos de escriba. Vinha prestar contas. Fiz o que me ordenastes. Olhei, na abóboda estendida acima da cabeça dos querubins, havia como que uma pedra de safira, uma espécie de trono que aparecia sobre eles. O Senhor disse então ao homem vestido de linho: passa no meio das rodas, debaixo do querubim. Enche a mão de carvões ardentes que tomarás entre os querubins e espalha essa brasa sobre a cidade. E ele se foi sob as minhas vistas. Quando o homem acabou de fazer isso, estavam os querubins à direita do templo e a nuvem enchia o átrio interior. A glória do Senhor elevou-se acima dos querubins até a soleira do templo. E enquanto o esplendor da glória do Senhor enchia o átrio, a nuvem invadia o templo. O ruflar das asas dos querubins fazia-se ouvir até no pátio exterior e assemelhava-se à voz do Deus onipotente quando fala. Apenas havia ordenado ao homem de linho tomar o fogo no intervalo das rodas entre os querubins. Este veio postar-se junto de uma roda e um dos querubins estendeu a mão para o fogo que se encontrava em meio dos querubins. Daí ele retirou brasas, que colocou na mão do homem vestido de linho, o qual as tomou e saiu. Notei que os querubins pareciam ter mãos humanas sob as asas. Eu olhei ainda. Havia ao lado dos querubins 4 rodas, uma junto a cada um deles. Possuíam o clarão da gema de Tarsis. Todas as 4 pareciam ter a mesma forma, e cada uma parecia estar no meio da outra. Deslocando-se nas 4 direções, avançavam sem se voltarem, porque iam sempre na direção tomada pela que ia à frente, sem se voltar em seu movimento. Todo o seu corpo, suas costas, suas mãos e suas asas, assim como as rodas, achavam-se guarnecidas de olhos em derredor. Cada um dos 4 possuía uma roda.
Ouvi que se dava a essas rodas o nome de turbilhão. Cada um dos querubins tinha 4 faces. O primeiro, a de um querubim. O segundo, um aspecto humano. O terceiro, o de um touro. E o quarto, o de uma águia. Os querubins se elevaram. Eram os seres vivos que eu tinha visto às margens do Cobar. Quando os querubins se deslocavam, as rodas se deslocavam com eles. Quando desdobravam as asas para elevar-se da terra, as rodas não se desprendiam deles. Quando paravam, as rodas paravam. Se elevavam no espaço, elas de igual modo se elevavam, porque o espírito desses seres vivos estava também nelas. De repente, a glória do Senhor deixou a soleira do templo e pousou sobre os querubins. Estes desdobraram as asas, e eu os vi alçarem-se da terra com as rodas ao lado para partirem. Eles pararam à entrada do portal oriental do templo, dominados pela glória do Senhor. Estavam lá os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, às margens do Cobar, e reconheci os querubins. Cada um tinha 4 figuras e 4 asas, e sob as asas algo parecido com mãos humanas. Suas figuras assemelhavam-se àquelas que eu tinha visto às margens do Cobar. Cada um deles ia para a frente diante de si. Castigo dos chefes. O Espírito arrebatou-me e transportou-me à porta oriental do templo do Senhor, a que olha para o levante. Havia à entrada dessa porta 25 homens, entre os quais distingui Jazanias, filho de Azur, e Feutias, filho de Banaías, chefes do povo. Filho do homem, falou-me o Senhor, são estes os maquinadores de perversidades, os difusores de maus conselhos nesta cidade que dizem: não é agora o momento de reconstruir as nossas casas? Eis a panela e nós somos a carne. Por causa disso, filho do homem, profetiza contra eles. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de mim e disse-me: fala, oráculo do Senhor. Eis como falais, casa de Israel, mas eu conheço os pensamentos que vos sobem ao espírito. Tendes feito crime contra crime nesta cidade, tendes juncado suas ruas de cadáveres. Eis porque diz o Senhor Javé: os mortos cujos cadáveres tendes ocultado na cidade são a carne e a cidade a panela. Mas a vós eu vos farei sair. Receais a espada, farei com que a espada venha sobre vós, oráculo do Senhor Javé. Eu vos farei sair da cidade. Atirar-vos-ei as mãos dos estrangeiros, e com rigor procederei contra vós. Tombarei sob a espada, procederei com vigor contra vós até os confins de Israel, e sabereis que sou eu o Senhor. Esta cidade não será para vós a panela, e dentro dela não estareis como carne. Até os confins de Israel vos hei de julgar, e conhecereis que sou eu o Senhor, cujas leis não observais, nem praticais as minhas ordens, pois imitais os costumes dos povos que vos cercam. Ora, enquanto eu profetizava, Feutias, filho de Banaías, caiu morto. Então, prostrado com a face em terra, clamei: ah, Senhor Javé, ides aniquilar o que resta de Israel? Promessas feitas aos deportados. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: filho do homem, é dos teus irmãos, dos teus parentes, da casa de Israel toda, que os habitantes de Jerusalém dizem: ei-los longe do Senhor. É a nós efetivamente que pertence a terra. Dize-lhes então: eis o que diz o Senhor Javé: eu os tenho lançado para longe entre as nações e os dispersei em diversos países, e lhes tenho sido por pouco tempo um santuário nos países para onde foram. Por isso lhes digo: eis o que diz o Senhor Javé: eu vos reunirei dentre as nações e vos recolherei dos países onde vos achais dispersos, para vos fazer retornar à terra de Israel. Quando houverem reentrado e extirpado os ídolos e objetos abomináveis, eu lhes darei um só coração e os animarei com um espírito novo. Extrairei do seu corpo o coração de pedra, para substituí-lo por um coração de carne, a fim de que observem as minhas leis.
guardem e pratiquem os meus mandamentos, sejam o meu povo e eu o seu Deus. Quanto àqueles que têm o coração apegado aos ídolos e às suas práticas abomináveis, farei pesar sobre suas cabeças o peso de seu proceder. Oráculo do Senhor Javé.